Nem todo corte de custo economiza. Alguns apenas adiam o prejuízo. Quando a economia é feita do jeito errado, o dano não surge como aumento imediato de custo, porque obra não responde à decisão quando ela é tomada. Ela responde quando o sistema já está fechado. A economia feita lá atrás volta, mas como custo deslocado, mais caro, mais difícil e muitas vezes inevitável. Entender por que tentar economizar é, tantas vezes, o começo do prejuízo não é uma discussão sobre gastar menos ou mais, é uma discussão sobre onde e quando a obra cobra cada economia. Então, se você quer aprender a enxergar esse impacto antes que ele vire prejuízo de obra, se inscreva no canal e fica comigo até o final. Economizar no início da obra costuma parecer uma decisão técnica e responsável. Cortar projeto, compatibilização ou detalhamento dá a sensação imediata de controle do custo. O problema é que essa economia não reduz o número de decisões que a obra precisa tomar. Ela apenas muda o lugar onde essas decisões acontecem. Quando falta clareza no início, as decisões que deveriam ter sido resolvidas no papel são empurradas para o canteiro. E decisão tomada no canteiro é sempre mais cara, mais lenta e mais arriscada. A execução deixa de seguir um plano e passa a corrigir escolhas que nunca foram devidamente tomadas. A obra não avança por fluxo, ela avança por reação. Isso não acontece por falta de conhecimento técnico, acontece por falta de verificação estruturada. Em sistemas complexos, erros graves raramente surgem porque alguém não sabia fazer. Eles surgem porque etapas fundamentais deixaram de ser checadas antes do sistema avançar. Na construção, projeto executivo completo e compatibilização existem justamente para impedir que erros previsíveis avancem para fases irreversíveis. Quando essa lógica falha em escala, o resultado pode ser extremo. O edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, construído nos anos 90, apresentou falhas estruturais poucos anos após a entrega. Foi interditado, colapsou em 1998, desalojou centenas de famílias e acabou demolido. Não se sabe quanto foi economizado no início. O que se sabe é que o prejuízo nunca foi plenamente reparado. A lição aplicável a qualquer obra é direta. Não se inicia a execução sem projeto executivo completo, compatibilizado e revisado. O custo do projeto é sempre pequeno quando comparado ao custo de corrigir decisões depois que a obra já começou, quando o concreto já foi lançado e as opções são mínimas. Com o tempo, a obra sempre cobra. Clareza custa pouco no início e custa caro quando falta depois. Economizar nessa fase não elimina o custo da decisão, apenas transfere esse custo para o momento mais caro, mais arriscado e menos controlável da obra. Planejar uma obra no limite é, no fundo, assumir que a realidade vai colaborar, que fornecedores vão cumprir prazos, que a produtividade será estável e que erros relevantes não vão acontecer. No papel, essa suposição ajuda o cronograma a fechar. Na obra real, ela cria fragilidade, porque obra não falha quando algo dá errado. Ela falha quando não tem margem para absorver o que é normal. Pequenos atrasos, ajustes de sequência e retrabalhos pontuais fazem parte da execução. Quando não existe folga, esses desvios deixam de ser absorvidos e passam a se propagar. A obra perde o fluxo e entra em modo de reação. Em sistemas complexos, esse mecanismo é conhecido. Quando não há margem de tempo, recurso ou decisão, pequenas falhas se acumulam até gerar colapso operacional. Na obra, essa margem é representada por folga de cronograma, contingência financeira e alternativas reais de execução. As obras dos estádios da Copa do Mundo de 2014 mostram isso com clareza. Em 2009, o conjunto das arenas foi orçado em cerca de 5,5 bilhões de reais, com cronogramas rígidos e pouca margem para imprevistos. À medida que atrasos previsíveis surgiram, eles se acumularam. Para cumprir a data do evento, várias obras entraram em regime de aceleração. O custo final ultrapassou 8 bilhões de reais, concentrando o maior aumento justamente no fim, quando recuperar prazo custava muito mais do que planejar com folga desde o início. A lição aplicável a qualquer obra é direta. Cronograma precisa de folga real e contingência explícita. Admitir desvios cedo e ajustar o plano quase sempre custa menos do que tentar recuperar prazo acelerando a execução. Por isso, obra sem margem não quebra de uma vez. Ela se desorganiza aos poucos até que cada correção passa a custar caro. Planejar no limite não elimina o imprevisto, apenas garante que quando ele vier, o impacto será maior.
Economias baseadas em otimismo produzem orçamentos que fecham bem no papel, mas não sobrevivem à obra real. Parte-se de premissas idealizadas, produtividade constante, fornecedores perfeitos, ausência de erro e nenhum retrabalho relevante. No planejamento isso funciona, na execução, não. Os desvios aparecem aos poucos e o orçamento começa a ser corrigido etapa por etapa, até que o controle financeiro se dissolve. Daniel Kahneman chama isso de planning fallacy, a tendência humana de subestimar custo e prazo e superestimar o próprio controle. Não é exceção, é padrão, especialmente em projetos complexos. Bent Feibsberg confirma isso ao analisar centenas de grandes empreendimentos. Os maiores estouros de orçamento não vêm do imprevisto, mas de premissas otimistas assumidas desde o início. O Big Dig, em Boston, mostra isso em escala extrema. Anunciado nos anos 1980 com um orçamento de cerca de 2,8 bilhões de dólares, o projeto parecia viável. Ao longo da execução, correções técnicas, mudanças de escopo e problemas construtivos empurraram o custo final em 2007 para mais de 14,8 bilhões de dólares. A diferença de custo atualizada para valores de 2026 supera 100 bilhões de reais. O prejuízo não veio de um erro grande, mas da soma de decisões otimistas tomadas quando tudo ainda estava no papel. A lição aplicável a qualquer obra é simples. Orçamento precisa partir de dados históricos, produtividade realista e cenários conservadores. Premissas otimistas facilitam a aprovação. O custo aparece depois. Assim, o otimismo não reduz custo, ele apenas adia o estouro. Quanto mais irrealista o orçamento inicial, maior será a correção forçada durante a execução e menor a chance de recuperar o controle financeiro. Escolher fornecedores quase exclusivamente pelo menor preço cria uma ilusão inicial de economia, mas introduz um risco estrutural na obra. Quando o preço vira o critério central, fornecedores tecnicamente sólidos se afastam, porque sabem que aquele valor não comporta os riscos reais da execução. Quem aceita trabalhar muito abaixo do mercado quase sempre precisa compensar depois, reduzindo qualidade, pressionando por mudanças de escopo ou transformando o contrato em conflito desde o primeiro dia. George Akerlof explica essa dinâmica em The Market for Lemons. Em mercados guiados apenas por preço, ocorre a chamada seleção adversa. Quando o comprador não distingue qualidade, os bons fornecedores saem do jogo e permanecem os dispostos a assumir riscos excessivos. O preço baixo deixa de ser eficiência e passa a ser sinal de problema futuro. Na construção, isso aparece como contratos frágeis e relações tensionadas desde o primeiro dia. A Arena Corinthians mostra esse mecanismo na prática. Iniciada em 2011, com um orçamento divulgado em torno de 335 milhões de reais, a obra foi fortemente pressionada por controle de custo no início. Com a execução em andamento, decisões precisaram ser revistas. Houve mudanças relevantes de escopo, como a cobertura metálica especial, ajustes de fachadas para padrão FIFA e reforços estruturais. Essas revisões ocorreram quando a obra já estava comprometida, reduziram o poder de negociação e empurraram o custo final para mais de 820 milhões de reais. O que começou como economia virou renegociação contínua. A lição aplicável a qualquer obra é direta e inegociável. Nunca se contrata apenas pelo menor preço. Avaliar capacidade técnica, histórico, estrutura financeira e margem de risco é essencial antes da assinatura. Depois que a obra começa, corrigir uma escolha ruim custa muito mais caro. Dessa forma, preço muito baixo não elimina risco, ele apenas o adia. E na construção, problemas adiados quase sempre reaparecem quando a obra já está comprometida, cobrando mais caro em custo, prazo e qualidade. Cortar controle de qualidade é uma das economias mais perigosas na obra porque ela não elimina o defeito, apenas o esconde. Inspeções, testes, ensaios e verificações existem para fazer o erro aparecer cedo, quando ainda é barato corrigir. Quando essas etapas são reduzidas ou tratadas como formalidade, a obra até pode ser concluída e entregue, mas carrega falhas latentes que só vão se manifestar depois, quando o custo de correção já não é mais apenas técnico. Estudos de patologia das construções mostram um padrão recorrente. Falhas graves raramente surgem de um erro único e evidente. Elas se formam a partir de pequenos problemas que passaram despercebidos, porque inspeções e testes foram suprimidos ou executados de forma superficial. O defeito não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ele evolui silenciosamente até atingir um ponto em que a intervenção deixa de ser simples e passa a envolver riscos humanos, jurídicos e financeiros. A Ponte Morandi, em Gênova, é um exemplo extremo dessa lógica. Inaugurada em 1967,
a estrutura apresentava registros históricos de deterioração ao longo das décadas. Intervenções pontuais ocorreram, mas sem um programa robusto de inspeção profunda e reforço estrutural compatível com o envelhecimento da ponte. Em 14 de agosto de 2018, parte da estrutura colapsou, causando a morte de 43 pessoas. Após o desastre, a demolição custou cerca de 90 milhões de euros. A construção da nova ponte, aproximadamente 202 milhões de euros. E as perdas econômicas regionais superaram 400 milhões de euros. Em valores atualizados, o impacto financeiro ultrapassa facilmente bilhões de reais, sem contar o custo humano irreparável. A lição aplicável a qualquer obra é direta e inegociável. Nunca se deve cortar inspeção, testes e controle de qualidade. Esses custos representam uma fração mínima do orçamento, mas são decisivos para evitar prejuízos desproporcionais no futuro. Consequentemente, defeito oculto sempre cobra com juros. Quanto mais tarde ele aparece, maior é o dano. E em muitos casos, o preço pago deixa de ser apenas financeiro. Quando se olha para esses 5 pontos em conjunto, o padrão fica claro. O prejuízo na obra não começa quando o problema aparece. Ele começa muito antes, no momento em que a decisão de economizar substitui a decisão de entender o sistema da obra. Em todas as situações analisadas, o efeito é o mesmo. Ao tentar economizar, a obra perde clareza, perde margem, perde critério e perde mecanismos de controle. O custo não desaparece, ele apenas deixa de ser visível no início e reaparece depois, em outra forma, quase sempre maior e mais difícil de administrar. O que conecta esses erros não é falta de técnica, é a tentativa de tratar um sistema complexo como se ele aceitasse atalhos. A obra passa a operar com menos informação, menos folga, menos contingência e menos capacidade de detectar falhas cedo. Nesse ambiente, qualquer variação normal da realidade deixa de ser absorvida e passa a se transformar em retrabalho, atraso, conflito e estouro de custo, ou, nos casos mais graves, em colapso estrutural e dano humano. É por isso que tentar economizar raramente falha de forma visível no começo. Pelo contrário, no início, tudo parece sob controle. O orçamento fecha, o cronograma parece agressivo, os contratos parecem vantajosos e a obra avança. O problema é que esse controle é ilusório. Ele existe apenas porque os riscos ainda não tiveram tempo de se manifestar. Quando se manifestam, corrigir já não é mais uma escolha técnica, é uma reação emergencial, quase sempre cara. Em essência, a obra ensina sempre a mesma lição. Não é o gasto que gera prejuízo, é o atalho. O prejuízo nasce quando se troca entendimento por pressa, margem por otimismo, qualidade por preço e controle por esperança. Por isso, na prática, tentar economizar sem critério não é uma estratégia de redução de custo, é quase sempre o começo do prejuízo na obra. Se esse conteúdo fez sentido para você, acompanhe o canal Gars Construções para conteúdos sobre engenharia, obra e gestão que realmente mudam resultados. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.